Vamos lá, senhores. Tema de hoje é recurso em sentido estreito, recurso cabível e previsto no artigo 581 e seguinte do Código de Processo Penal. Tecerei comentários de forma bem genérica, já que leitura de artigo não é necessária, vocês acompanham a própria legislação por intermédio do Código, então não é necessário eu ficar lendo o artigo para vocês. A primeira coisa que nós temos que falar sobre ele é sobre o seu prazo. Qual é o seu prazo para a interposição do recurso em sentido estreito? O prazo para a interposição do recurso em sentido estreito é o prazo de 5 dias. Seja ele subindo nos próprios autos, seja ele subindo de forma trasladada, isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Salvo na hipótese do inciso 14, que vem falando sobre a inclusão de jurado na lista, ou dela excluir, jurados do Conselho de Sentença, ou dela excluir os jurados do Conselho de Sentença, que o prazo será de 20 dias. Tirando todas essas hipóteses, todas as outras hipóteses, os recursos serão interpostos de forma no prazo de 5 dias. Os efeitos do recurso em sentido estreito são efeito devolutivo, efeito regressivo e, em algumas hipóteses, efeito suspensivo. Efeito devolutivo, devolve a matéria ao tribunal para que ele possa ser reanalisado. Efeito regressivo, o órgão, o juiz que decidiu ou proferiu uma decisão, despacho, sentença naquele processo, poderá fazer uma reanálise da sua decisão, que é regressivo, e suspensivo, os efeitos daquela decisão, daquela sentença, eles sejam suspensos até o julgamento do recurso. Esses são os efeitos do recurso em sentido estreito. Prazos e efeitos. A primeira discussão que se tem sobre o recurso em sentido estreito é se esse rol do 581 é um rol taxativo. O que significa dizer isso? Se esse rol ele é um rol aonde eu posso interpretar ele de forma extensiva ou não. Posicionamento majoritário da doutrina no sentido de que esse rol é um rol taxativo. Vale dizer, eu não posso estender o recurso em sentido estrito a qualquer outra decisão, despacho ou sentença que não sejam aquelas definidas dentro do 581. Então elas são específicas. Então, ao ler essas decisões, ao ler essas hipóteses, eu tenho que ler essas hipóteses e não sair delas. Vamos dar um exemplo. No primeiro inciso, ele fala sobre caberá recurso em sentido estreito da decisão que não receber a denúncia ou queixa. Então ele fala da decisão que rejeitar a denúncia. Da decisão que rejeita a denúncia, cabe reze. Aí vem o questionamento, professor, e a decisão que recebe a denúncia? Rol taxativo. Decisão que recebe a denúncia não caberá reze. A decisão que recebe a denúncia, por ausência de previsão legal, ela será atacada por intermédio de habeas corpus. E se habeas corpus será liberatório ou preventivo, nós vamos ver em tema de outra aula. Então ele é um rol taxativo, eu não posso estender a qualquer outra hipótese que não aquelas previstas dentro da legislação, estritamente relacionadas a ela. Legal? Então, consequentemente, você tem que obedecer às hipóteses que estão relacionadas dentro do 581, não estendendo, não abrindo, não tendo abertura àquelas que não estejam ali presentes. Então, quando ele fala de não receber a denúncia, é da rejeição da denúncia. Se for do recebimento, não é reze, será, neste caso, será habeas corpus, podendo ter outros tipos de recurso em relação a isso, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá bom? Um outro exemplo que nós temos é do próprio inciso 2, que concluir pela incompetência do juízo. Então, se o juiz se declara incompetente e ele é competente, o recurso cabível é reze. Legal? Agora, se ele se declara competente, não é o que está previsto dentro do 581, o rol é taxativo, então eu não posso incluir a competência aqui como uma das suas hipóteses. Então, consequentemente, nessa parte de
se ele se dar por competente não sendo, provavelmente você vai entrar com habeas corpus, liberatório ou preventivo, para que eu ataque essa decisão de um juiz que se dê por competente quando ele é incompetente. Legal? E um terceiro e último exemplo, eu vou falar em relação ao inciso 4º, que ele fala sobre pronunciar o réu, a decisão que vai pronunciar o réu. Você lembra que depois da primeira fase, que é a fase preliminar do tribunal do júri, o juiz pode dar 4 decisões, 4 sentenças diferentes, pronúncia, impronúncia, desclassificação, absolução sumária. Pois bem, dessas 4 decisões, dessas 4 análises do Poder Judiciário, eu só vou poder entrar com rés da decisão que pronunciar o réu. Da decisão que pronunciar, absolver ou desclassificar o crime, o recurso cabível nesse caso será apelação. Legal? Não é habeas corpus, nesse caso é apelação. Então, dependendo de cada uma das situações, você vai ter a interposição de recursos, outros definidos pela legislação, ou você vai ter o ajuizamento de habeas corpus e qualquer outra coisa que seja para atacar aquelas decisões. Na grande maioria, ela vai ter uma previsão legal até para a preservação daquele pressuposto processual que é da adequação legal. Certo? Desses incisos todos, nós temos que destacar os incisos 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23. Vou repetir. 12, 17, 19, 20, 21, 22 e 23. Todos esses incisos foram revogados tacitamente pela Lei de Execução Penal. Tá bom? O recurso cabível desses incisos é agravo em execução. Então, eles estão fora dessas hipóteses. Por que é agravo em execução? Porque todas essas situações são debatidas no processo de execução. E aí, lá no artigo 197 da Lei de Execução Penal, você vai ter o recurso específico para essas decisões. Então, para essas decisões, se ataca mediante agravo em execução. Legal? No inciso 11, nós temos que fazer uma observação dentro desse inciso. O inciso 11, ele fala que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena é o benefício dado após o início da execução do processo. Então, o processo transita em julgado. Quando transita em julgado, ele vai iniciar a sua execução. E ao iniciar a execução, o juiz observa se o agente possui os seus requisitos para a suspensão do processo. Se o agente possui os seus requisitos para a execução do processo, ele suspende a pena, suspende a execução da pena mediante algumas condições. Por isso é a suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena, ela é atacada pelo agravo em execução e não pelo rese. Então ele também estaria revogado tacitamente pelo artigo 197 da Lei de Execução Penal, porque na Lei de Execução Penal fala que todas as decisões do juízo da vara de execução serão atacadas mediante agravo em execução. Então ela também estaria revogada tacitamente. Entretanto, ocorre uma pequena observação a ser feita ainda nisso. Qual a observação? Alguns magistrados, ao proferir a sentença condenatória, ainda no processo de conhecimento, alguns magistrados, ao fazer isso, eles já fazem a aplicação da suspensão condicional da pena. Eles aplicam a pena privativa de liberdade e, ao fazer a análise, eles mesmos, no meu critério, na minha visão, de forma incompetente, porque eles não teriam que fazer essa análise,
mas isso é matéria para um novo debate, uma nova discussão, mas eles fazem já a suspensão condicional da pena. Eles já aplicam o benefício da suspensão condicional da pena. Se o juiz fizer isso numa sentença condenatória, o recurso cabível não será rese. O recurso cabível será apelação. Por que será apelação? Porque será um recurso de uma sentença condenatória. Por isso que é apelação. Então, esse inciso 11 do 581, ele também está revogado tacitamente pela lei de execução penal, porque ele seria de agravo à execução, porque quem tem competência para definir a suspensão condicional da pena seria o juiz da execução, então seria ele que faria isso, então seria agravo à execução. Entretanto, na prática, nós temos alguns magistrados que na sentença condenatória já faz a aplicação da suspensão condicional da pena, substituindo a pena privativa e dizendo que ele faz jus ao benefício da suspensão condicional da pena. Se fizer isso dentro de uma sentença condenatória, o recurso cabível será apelação e não rese. Então esse inciso 11 ele também estaria fora dessa análise. Legal? Uma outra coisa que nós temos que mencionar relacionadas a essas hipóteses, o inciso 24 do 581 fala que converter a multa em detenção em prisão simples. Esse inciso 24 ele também está revogado tacitamente, porque o artigo 51 do Código Penal ele trouxe alteração em relação a isso. Por que ele trouxe alteração? Porque essa multa, hoje eu não tenho mais a modificação quem não paga a pena de multa, hoje não vai mais para a cadeia. Antigamente eu tinha essa previsão legal. Eu aplicava uma pena de multa e a pessoa que não pagava a multa ia presa. E dessa decisão que o juiz determinou a prisão por não pagamento da multa, caberia a rese. O artigo 51 do Código Penal ele foi revogado. E aí, nessa revogação, essa pena de multa ela vira dívida ativa da União. E se tornando dívida ativa da União, eu não tenho mais agora do que falar em se o cara não pagou a multa, prende ele. Não. Se o cara não pagou a multa, o Estado vai executar nos órgãos fazendários, certo? Vai se tornar dívida ativa da Fazenda Pública e lá eu vou ter um processo de execução fazendário contra ele e eu não boto o cara na cadeia. Então, esse inciso 24 ele também foi revogado tacitamente por conta do artigo 51 do Código Penal ter alterado, ter dito que a pena de multa agora ela é caracterizada ou ela vai ser executada pela Vara de Fazenda Pública. E para alguns códigos ainda desatualizados, foi inserido o inciso 25 pela Lei 13.964, de 24 de dezembro. Legal? Essa legislação ela trouxe a transação penal para não persecução penal. É a transação para não persecução penal. E essa transação para não persecução penal, para crimes, de forma bem simples, que isso é tema de uma outra aula, é uma transação que o Ministério Público faz quando as condutas forem pena mínima até 4 anos, que não tenha violência ou grave ameaça, que não seja relacionados à violência doméstica, de uma maneira bem simples, tá? Mas os crimes cuja pena aplicada pela legislação seja até 4 anos, o Ministério Público pode propor uma transação para não persecução penal. Ou seja, eu posso propor uma transação para que o agente cumpra algumas condições para que eu não processe ele. É igual uma transação penal no juizado especial. Só que a transação penal no juizado especial é para crimes cuja pena máxima combinada ao crime é até 2 anos. A transação para não persecução penal
pelo pacote anticrime, que é 13.964 de 2019, é para qualquer ato de procedimento, de processo, cuja pena mínima para a conduta criminosa seja inferior a 4 anos e que não tenha violência, grave ameaça. Tem vários outros requisitos em relação a isso que nós vamos ver em aula específica para isso. E o inciso 25 do 581, ele fala da decisão que recusar a homologação a proposta de acordo de não persecução penal. Então, o que significa dizer isso? Vamos imaginar que o Ministério Público fez uma proposta de não persecução penal, certo? E aí, ao querer fazer essa homologação, o juiz se recusa. Dessa decisão que o juiz se recusa, cabe reze, que é o novo inciso 25 do 581. Então, interessante vocês atualizarem essa característica de vocês dentro do código de vocês, porque a grande maioria de vocês talvez não estejam com o código atualizado ainda em relação a isso. Bem, senhores, essas são as informações importantes que nós temos, pelo menos desse rol taxativo que nós temos dentro do recurso sentido estrito. A forma de interposição do recurso sentido estrito, ela é a mesma forma de interposição de um recurso de apelação. E como é que é essa forma? Eu tenho que ter uma petição de interposição do recurso, endereçada para o juiz que proferiu a decisão, e na folha seguinte eu tenho que ter as razões dessa petição, só que essas razões já endereçadas para o tribunal competente para julgamento daquele recurso. Então eu tenho a interposição para o juiz ACO e as razões endereçadas para o juiz ODQUEM. Então eu tenho dois tipos. Uma na primeira folha, a interposição para o juiz ACO, aquele que proferiu a decisão, que está sendo atacada. E na segunda folha eu tenho a apresentação das razões que são endereçadas para o tribunal que irá julgar o recurso em sentido estrito.